Prezados alunos, turma 459, 469, estamos à disposição de vocês para eventuais dúvidas e questionamentos acerca da nossa prova, que já está anexada ao Moodle, né? E que está à disposição dos prezados alunos. Eu gostaria de ressaltar a vocês que o conteúdo da disciplina está estruturado, basicamente, nas questões envolvendo o processo civil internacional, dentre os assuntos pautados, a competência internacional do juiz brasileiro, a questão da jurisdição internacional, a questão relativa à aplicação do direito estrangeiro e disposições relativas aos vínculos chamados de cooperação jurídica internacional. Estes vínculos relacionais de cooperação jurídica envolvem, basicamente, o auxílio direto, as cartas rogatórias e a homologação das sentenças estrangeiras. Assim sendo, evidentemente que esta primeira parte do programa vai ser adiante complementado com as noções relativas à possibilidade de analisarmos uma estrutura bivalente, digamos assim, entre a questão da jurisdição judicial e a questão da lei aplicável. Nós vimos também que a jurisdição internacional do juiz brasileiro, ela pode ser concorrente ou pode ser exclusiva, e que ela será exclusiva nas hipóteses em que incidirem bens situados no Brasil. A nominação destas causas está prevista lá no artigo 23 do CPC, como de resto, outros dispositivos dentro do 21, 22, 23, 24, que na verdade são complementos de matéria indispensáveis para a nota. Na aula de hoje eu pensei em voltar a discutir acerca daquelas questões que foram postas para vocês na última aula, mas, pelo que eu estou vendo, ninguém se comprometeu em comparecer a esta aula. Provavelmente, vocês estão já elaborando a prova, o que é, evidentemente, propício, considerando que este horário é o horário da minha disciplina e, portanto, disponível para vocês. Então, eu me coloco aqui desde já a esta disposição e fico no aguardo de eventuais questionamentos que possam ser feitos. Pessoal, recordo que a prova já se encontra no Moodle, ela pode ser iniciada e deve ser entregue exatamente na data fixada, certo? Na verdade, eu dei uma pequena esticada neste prazo, e evidentemente que isso vai beneficiá-los no ensejo de montagem eventual de uma pesquisa mais aprofundada em relação a estes temas. Diante da inexistência de alunos dentro desta questão, ou das questões que foram postas, eu vou rapidamente, então, depois eu libero vocês para a elaboração da prova, eu vou falar acerca da questão número 4, que foi posicionada, porque até a questão número 3 nós falamos na última aula. Vejam bem essa questão número 4 e depois vocês analisem ela, porque eu estou estabelecendo com vocês uma complementação daqueles temas e, portanto, matéria específica envolvendo tanto a lei de introdução, quanto as normas do direito brasileiro, a lei de introdução às normas do direito brasileiro. Vejam a questão 4. Uma sociedade empresária do ramo de comunicações, com sede no Brasil, celebrou contrato internacional de prestação de serviços de informática com uma sociedade chilena, com sede eleita para a solução de controvérsias
na cidade de Santiago. Pergunta é, à luz das normas da Lei de Introdução e do Código de Processo Civil, assinale a alternativa correta. Preliminarmente, eu gostaria de lembrá-los que a questão envolve um contrato, portanto, matéria obrigacional, certo? E que deve servir de paradigma em relação à elaboração da questão posta, podendo, evidentemente, o aluno cotejar a questão vinculada à eleição de lei aplicável em relação às partes envolvidas neste mesmo contrato. Então, as respostas basicamente seriam: no que se refere à regência das obrigações fixadas no contrato, aplica-se a lei chilena. Obrigações, pessoal, repito, certo? Elas estabelecem exatamente lá no artigo 9º, certo? Lá no artigo 9º da Lei de Introdução, ela estabelece exatamente a ideia de que será aplicada a lei onde a obrigação se constituir, certo? Não obstante, como nós vimos aqui na questão, este contrato foi feito entre uma sociedade brasileira e uma sociedade chilena, tendo sido eleito o foro da cidade de Santiago, no Chile, para relativizar a aplicação da lei. Como não tem uma pergunta específica, nós vamos ler essas hipóteses. Eu vou aplicar a lei chilena como regente das obrigações fixadas, certo? Um contrato de prestação de serviços de informática com uma sociedade chilena, com sede eleita para a solução de controvérsias à cidade de Santiago. Ora, aqui houve eleição da lei aplicável. Então, vamos deixar pacificada essa questão e vamos nos comprometer com as demais questões. Letra B. Nos contratos internacionais, como no caso, a lei que rege a capacidade das partes pode ser diversa da que rege o contrato. Sem dúvida. Nos contratos internacionais, quando eu vou estabelecer um conflito em que o elemento nuclear do tipo é a capacidade das partes, nós vamos mover aquela ideia inicial contratual, obrigacional, envolvida no artigo 9º, e vamos voltar ao artigo 7º. Na verdade, o termo capacidade das partes é matéria específica do Estatuto da Pessoa Física. Portanto, a regra aqui seria domiciliar. E, por outro lado, ela pode ser diferente quanto à regência do contrato? Evidentemente que sim, dependendo, como no caso, o local em que foi constituída a obrigação. Letra C. Como a execução da obrigação se dará no Brasil, essa é uma assertiva que não estava no contexto anteriormente. Aplica-se obrigatoriamente a lei brasileira. Ora, vocês sabem que isto vai inferir uma ideia de que, quanto aos requisitos formais, aplica-se a lei brasileira, quando a execução for no Brasil, e quanto aos requisitos chamados extrínsecos, podemos aplicar a lei estrangeira. Então, vejam, isso não é uma verdade insofismável, porque não é obrigatoriamente a lei brasileira. E, finalmente, a lei de introdução veda expressamente o foro de eleição, resultando nula a cláusula fixada pelas partes nesse sentido. Errado. A cláusula de eleição do foro não está vedada pela lei de introdução. O que está vedada é a eleição de lei aplicável. Ou seja, a escolha do foro pode ser delimitado dentro do sistema determinado pelo tipo da questão estabelecida, e isso não vai determinar a nulidade da cláusula, certo?
Neste sentido, a questão correta, que nós vamos estabelecer como correta, sob censura das suas posições pessoais, que gostaríamos até de ouvir depois, a resposta da questão 4 é a letra B, certo? Muito bem. Questão número 5. Em junho de 2009, uma construtora brasileira assina na África do Sul um contrato de empreitada com uma empresa local. Primeira questão aqui, nós estamos vendo que foi firmado um contrato entre uma construtora brasileira, contrato de empreitada, e uma empresa sul-africana, certo? Ou seja, o local da constituição da obrigação é na África do Sul. Muito bem, vamos adiante. E essa empresa tinha o objetivo de duplicar uma rodovia que liga a cidade do Cabo à capital, Pretória. Ou seja, a execução dessa obrigação se faria exatamente pela lei sul-africana também, porque a execução está sendo procedida no local, se nós formos analisar à luz da lei de introdução brasileira. As contratantes elegem o Foro de São Paulo para dirimirem suas controvérsias, o que não é vedado. Um ano após, ocorre desentendimento entre as partes, sendo interposta uma ação de rescisão contratual. Aí a pergunta é, neste caso concreto, o judiciário brasileiro não é competente para julgar a lide, eis que o foro adequado para questões contratuais ao local onde o contrato foi assinado? Primeira questão, qual é o objeto de conexão, qual é a matéria jurídica posta? A matéria jurídica estabelecida aqui não é quanto propriamente a questão envolvendo o contrato, mas o fato de que este contrato determinou um desentendimento e foi interposta uma ação de rescisão contratual. Então, a rescisão contratual é que vai vincular exatamente a resposta. A letra B, o judiciário brasileiro poderá conhecer e julgar a ação, mas deverá fundar-se sua decisão na legislação sul-africana, local em que foi assinado. Local em que foi assinado e local da prestação de serviços, né? O foro não tem absolutamente nada a ver. Letra C, o judiciário brasileiro poderá conhecer e julgar a ação, mas deverá basear sua decisão na lei brasileira, isso que o juiz nacional não é obrigado a aplicar leis estrangeiras. Isso é uma flagrante heresia, né, pessoal? O judiciário brasileiro está obrigado, sim, a aplicar leis estrangeiras, se isto for delimitado pela opção dada, né, para resolver o conflito. E letra D, o judiciário brasileiro poderá conhecer e julgar a ação, mas deverá se fundar na lei brasileira, pois em litígios envolvendo brasileiros aplica-se a lei lex fori. Outra inverdade, o fato de existirem brasileiros numa relação jurídica não se aplicará à lei nacional, à lei brasileira, que é a chamada lex fori. Então, a resposta adequada e correta é a letra B, onde está estruturado aqui. O local da Constituição e da execução foram todos na África do Sul. Número 6. Jogador de futebol de um importante time espanhol, titular da seleção brasileira, é filmado por um celular em uma casa noturna na Espanha, em avançado estado de embriaguez. O vídeo é veiculado pelas redes sociais, tendo grande repercussão no Brasil. Temendo ser cortado da seleção brasileira, o jogador aciona no Brasil o portal de vídeos, ou seja, move uma ação contra o portal de vídeos, que tem a sua sede na Califórnia, Estados Unidos. Pergunta é, o juiz brasileiro, 2 pontos. A, não é competente, eis que o réu é pessoa jurídica estrangeira? Vejam bem, o jogador aciona no Brasil portal de vídeos com a sede, portal de vídeos que tem sede na Califórnia. Pessoal, qual é a questão que está envolvida aqui? Está envolvida o local do ato ou do fato. Aquele vínculo de especialidade existentes
dentro dos dispositivos do processo civil, à medida em que ele vai estabelecer que o ato ou fato ocorrido no Brasil prefere o juiz nacional e não o juiz estrangeiro, embora haja concorrência de competências. Matéria obrigacional, portanto, não é jurisdição exclusiva, né, ou competência exclusiva. Letra B, terá competência porque os danos à imagem ocorreram no Brasil. Local do fato, local do ato, que é onde vai repercutir toda a imagem eventualmente distorcida deste jogador. E letra C, deverá remeter o caso via carta rogatória à Justiça norte-americana. Em primeiro lugar, o juiz jamais vai encaminhar uma rogatória diretamente. Na verdade, se ele não tivesse competência para julgar, ele simplesmente extinguiria o processo e determinaria que a parte tomasse as providências cabíveis, certo? E letra D, terá competência, porque o autor tem nacionalidade brasileira. Repito, como já disse em outras aulas, a nacionalidade brasileira não é elemento de conexão no Brasil. No Brasil, o elemento de conexão é o domicílio. O fato de ser nacional brasileiro não tem absolutamente nada a determinar-se. Assim sendo, a questão mais correta é a letra B, tendo ocorrido o ato ou o fato, tendo ocorrido o fato e o ato exatamente no território brasileiro. Questão número 7. Said, domiciliado no Brasil, nega-se a reconhecer Mohamed como seu filho, alegando que em seu país natal, a Tunísia, somente são reconhecidos os filhos concebidos no curso do matrimônio. No caso, assinale a opção correta. Vejam, vamos já antecipadamente dizer, essa disposição constante da lei da Tunísia não é uma legislação que seja reconhecida no Brasil. Ou seja, os filhos no Brasil não são reconhecidos apenas no curso do matrimônio. Sob quaisquer circunstâncias, os filhos serão efetivamente reconhecidos. Então, as perguntas, qual é a opção correta a partir disso? Letra A. A reserva da ordem pública não está expressa na tal lei de introdução. Obviamente está, artigo 17. B. O juiz, ao julgar a relação, deve obedecer à lei da Tunísia. O juiz não vai analisar a questão, porque quando ele verificar que aquela determinação posta viola a ordem pública, ele deixa de aplicar a lei do país estranho, porque se aplicasse, né, a lei da Tunísia, ele estaria reconhecendo por outro modo. Então, vejam que, evidentemente, que essa questão B também está errada. Letra C. Não se aplicam as normas de ordem pública, eis que se trata de relação jurídica de direito internacional privado e não direito internacional público. A questão envolvendo essa relação jurídica, ela é de natureza privada ou de natureza pública? Não se comenta acerca de um tratado internacional ou princípios de direito internacional público nesta questão básica. E a letra D, como a lei brasileira assemelha-se à lei da Tunísia, é esta que deve ser aplicada. Em primeiro lugar, a lei brasileira não se assemelha. Não se pode tirar essa ilação. Por outro lado, a aplicabilidade de qualquer desses dispositivos vai ficar sub júdice. Eu gostaria que vocês me justificassem o seu posicionamento. Lembrem bem, questão número 7. Questão número 8. Germana, alemã, domiciliada no Chile, morre em acidente aéreo no Brasil, viajando em uma aeronave de bandeira francesa, vindo a ser enterrada em Portugal, onde residem seus filhos e herdeiros legítimos.
na forma da lei brasileira, o fim da personalidade jurídica germana será determinada pelas regras de direito material da Alemanha, do Chile, de Portugal ou do Brasil. Ora, quando se fala em início e fim da personalidade jurídica, nós estamos nos concentrando no artigo 7º da Lei de Introdução. Ali está especificado que o fim da personalidade é elemento determinativo de que a regra vai ser aplicada em relação ao domicílio da parte. E, diante disto, nós temos claro e evidente aqui que Germana era domiciliada no Chile. Portanto, a lei a ser aplicada é a lei chilena. Questão número 9. Rodrigo, mexicano, em passeio pelo Rio de Janeiro, adquire um apartamento em Ipanema. Retornando ao seu país de origem, é designado diretor da filial da sua empresa na cidade de Roma, onde fixa a residência. 2 anos após, morreu em decorrência de um infarto. Sabendo-se que deixou apenas um imóvel e um filho de nacionalidade italiana, onde deverá ser aberto seu inventário? Essa é a pergunta. A questão envolve a partilha dos bens ou a adjudicação dos bens pelo filho herdeiro. Temos um imóvel só a ser discutido, e este imóvel está localizado no Brasil. Então, vejam, não é no México, por ser nacional mexicano. Não é na Itália, onde faleceu, certo? Ou seja, é no Brasil, letra C, onde se situa o imóvel a inventariar. E letra D, pode o herdeiro optar entre Brasil e Itália. Pode? Aí que está o problema. Pode? Não, essa competência é exclusiva do juiz brasileiro. Não pode optar. Última questão, questão número 10. Um brasileiro que, não tendo capacidade de casar, foge para outro país, onde o teto de idade para aquisição da maioridade é inferior ao nosso, admite a posterior eficácia do ato pela lei brasileira. Certo? Então, um brasileiro que, não tendo capacidade para casar, foge para outro país, onde o teto da idade para aquisição da maioridade é inferior ao nosso. Este ato admite a posterior eficácia do ato pela lei brasileira? Ora, foi praticada aqui, pessoal, uma fraude à lei. Ele consolidou uma fraude à lei. Ainda que ele atinja a maioridade depois, esse ato não pode ter eficácia no Brasil, porque à época da sua prática ele era ilícito. Respostas: não, porque o ato constitui-se ofensa à ordem pública. Certamente. B, sim, desde que convalidado o ato pela maioridade adquirida no exterior. Não. O ato, ele retroage para o momento da sua prática. Letra C, sim, porque existe ao contrário, ao contrário, haveria afronta ao direito líquido e certo. Não há direito líquido e certo ao ato. E a resposta da letra D, nenhuma das hipóteses está correta. Ora, por certo, e por evidência, na forma do artigo 17 da Lei de Introdução, a resposta correta é a letra A. Bom, pessoal, espero ter contribuído de alguma maneira para a prova de vocês e peço a gentileza de eventuais questões que possam vir a ser colocadas, sejam elas direcionadas para a nossa próxima aula, onde vamos corrigir estas questões juntamente com vocês, ok? Tragam seus fundamentos, suas manifestações, para que a gente possa, eventualmente, verificar a necessidade de interposição de algum recurso sobre a prova. Eu fico, mais uma vez, aguardando que vocês me manifestem sobre estas informações e peço mais a vocês que vocês, evidentemente, entreguem essa prova na data que já foi previamente combinada, certo? Por hoje, muito obrigado e até a próxima aula.